Bem, começou aqui, bora lá. Então, essa semana eu vou fazer mais um resuminho aí do curso que a gente fez durante a semana. Que a gente começou a fazer o MS Project na sessão 3 lá. E falar depois um pouquinho da parte de precificação para vocês hoje. Vou mostrar a planilha de precificação que a gente utiliza na Promad. Porque assim, a gente utiliza o MS Project para gerenciar, planejar nosso projeto. Mas na hora de fazer a precificação, a gente já utiliza essa planilha. A gente pega as horas que foram calculadas no project e manda para essa planilha. E aí preenche umas informações a mais lá, que eu vou mostrar para vocês. E começa já a ter o nosso valor lá, que a gente vai passar para o cliente na proposta comercial. Então, vou começar a compartilhar minha tela aí para vocês. Normalmente aí quem quiser ir comentando alguma coisa, quiser perguntar qualquer coisa, quiser destravar o microfone, então mandar mensagem, fica à vontade. Então vamos começar. Tá indo aí, todo mundo? Tá vendo a tela? Tá, tudo certo. Eu tô vendo. Fechou. Então vou começar a falar primeiro um pouquinho do Project. Gente, esse Project aí é uma ferramenta, cara, sensacional para quem quiser seguir na parte de gerenciamento de projeto, gerenciamento e planejamento. Assim, é super essencial para vocês terem a ideia da quantidade de empresas que utilizam esse sistema hoje. Empresas de tudo que é setor, empresa de companhia aérea, automobilística, como a Toyota, BMW, Tesla, que é tipo super inovadora em relação à produção de carros e agora em parte elétrica, né? Totalmente elétricos. Empresas que assim, que eu mesmo fui ver assim, não imaginava, como a Amazon, empresa de venda online, começou em livros, mas agora está no mercado maior. Ernst Young é uma das maiores financiadoras, maiores prestadoras de serviços de economia e de gestão empresarial. Até empresa de venda de varejo, essa Target aqui é muito conhecida lá nos Estados Unidos. Eu acho que na verdade ela é mais focada nos Estados Unidos mesmo. E é uma empresa como se fosse uma Renner 10 vezes maior. É gigante essa empresa aqui também lá. Então vocês veem a variedade que o MS Project abrange. E assim como o Excel, para quem quiser ir seguir para a parte de gerenciamento de projetos, ou então qualquer coisa assim do gênero, é essencial você ter esse conhecimento. Então, além desse curso aí que vocês estão assistindo na Udemy, é bom você sempre continuar capacitando, continuar treinando. Aí durante esse ano a gente vai ter diversas oportunidades para utilizar o Project, tanto em projetos externos quanto em projetos internos também que a gente vai realizar, como CPP, ou então cadações que a gente for fazer, de mais outras coisas. E seguir então procurando sempre se atualizar a respeito tanto do Project quanto do Excel aí, que também é uma coisa que como já é obrigatório, não é nem tipo um dos requisitos para o emprego, já é uma coisa obrigatória para você entrar numa empresa. E essa capacitação tem que ser, cara, constante, nunca pare, sério mesmo. Continue utilizando na vida de vocês, que uma hora pode ser um diferencial para vocês terem um upgrade na empresa de vocês, beleza? Então, pô, deixa eu dar um adendo aí rapidão. Fala aí. Tá me ouvindo aí? Tá ouvindo, pode falar. Tá, tem algum curso da Udemy com relação ao Excel? Tem sim. Que a gente tenha, até que esteja disponível pra gente? Então, disponível não tem. Eu sei que, tipo, é que os cursos da Udemy, assim, na verdade são comprados pela Promad, não é nem pela Promad, foi o pessoal da Promad que, assim, que interessou, tipo, individual mesmo. E aí comprou. Sei. E aí disponibilizou pro resto da Promad. Mas de Excel mesmo, específico, não tem. Mas, assim, a gente ano passado fez um curso com o Precioso, o Gustavo, que ele passou, assim, mais ou menos o modo de pensar porque ele faz pra fazer as planilhas de Excel que ele faz, porque ele tem a empresa lá dele, Go Big, além de ele dar os treinamentos, né, ele tem essa empresa que faz planilhas de gestão, dia a dia da empresa, então ele passou assim mais ou menos como que funciona o raciocínio dele na hora de que ele vai criar um novo projeto de Excel. E aí a gente vai tentar de novo trazer isso de novo pra Promad esse ano, porque, cara, é bem diversificado, sabe? Uma coisa bem... Não é uma coisa que ele vai te passar fórmulas, tipo, umas coisas assim que você vai adquirindo durante o tempo. É mais em relação de como você tem que se organizar pra fazer uma planilha que atenda todas as suas necessidades.
porque é uma das coisas que a gente também presta como serviço na Promad. O serviço de venda de planilha, assim, tanto de gerenciamento da empresa, como de recursos, de estoque, é uma coisa que é inerente à engenharia de produção. Então a gente tem que saber utilizar essas coisas. Aí Entendi. a gente vai ver ainda com esse ano com o Precioso, tentar até fazer no começo do ano, ia ser interessante, pra passar mais ou menos esse raciocínio. E aí, fórmulas, essas coisas, a gente pega macro, por exemplo, é uma coisa legal de ser estudada. Que deixa mais ou menos o teu produto bonito. Não adianta fazer um produto que seja só, tipo, faça o que o cliente precise, mas ele chegar o cliente e ver lá, só de ver a aparência do produto não interessa. Então, o negócio das macros também, pra tirar informação de um lugar, trazer pro outro e tal, ficar uma cara mais bonita, dá uma auxiliada ainda no teu projeto também. A gente vai conversando Entendi. durante o Fechou. primeiro semestre, pra já tentar pegar agora no comecinho. Mas em relação a curso de Excel, tu vai achar, assim, milhares também na internet. Alguns nem tão completos, né? Tipo, esse da UDEME aí é bem completinho, pelo que eu tô vendo, junto com vocês. Não é tão caro, mas até é acessível, entendeu? Esse curso aí, eu acho que a Camila comprou por R$20. Só. Então, a gente de projeto junto dá 5 conto cada um e a gente pega e compra, sem problemas também. É facinho. Então, aí quem tiver interesse também de se achar algum curso legal, nem não precisa ser de projeto só. A gente divide na Promad inteira, sai R$1 cada. Dá pra ir comprando vários cursos. Então até Promad mesmo, a gente fechando o projeto, trazendo dinheiro pra Promad, o dinheiro da Promad serve pra isso, pra capacitar membro. Então a gente vai ganhar ainda de graça, na verdade. Beleza? Fechou. Então, falar pra vocês pra dar importância bastante nessa capacitação, beleza? Tanto em assim, coisas, em softwares da Microsoft, quanto em softwares também de outras empresas que às vezes se você perceber que, eu quero ir pra uma transportadora, trabalhar numa transportadora hoje. Então você tem que ter um conhecimento no software que vai integrar todas as transportadoras. Eu não lembro agora qual era o nome direitinho, mas tinha um software de gerenciamento assim da empresa que assim, é utilizado em, cara, a maioria das transportadoras de grande porte do mundo, das multinacionais, utilizam esse mesmo software. Então, é bom sempre dar uma pesquisada, conforme vocês forem achando o caminho de vocês, quais softwares são mais utilizados e começar a se capacitar neles. Então, começar a falar um pouquinho do que o curso resumiu a respeito de EAP ou WBS, que é EAP Estrutura Analítica do Projeto, em inglês eles traduzindo de Working Breakdown Structure. Então, o curso volta de novo a falar sobre essa segmentação, a importância dela, de dividir o projeto em menores partes, para você ter alguma coisa mais palpável e executável. E assim você vai ter os seus objetivos mais claros e realizáveis. Você não vai ter tanta dificuldade de imaginar como que você vai conseguir chegar naquele resultado final. E sempre respeitando também a parte do ciclo do projeto. Você não vai querer sair planejando as coisas, querer pegar e abrir o project já digitando quantas horas e tudo mais, sem você ter o que você tem que fazer daquele projeto. Então, primeiro você pega no papel mesmo, que seja, quando estiver fazendo reunião com a EEP, ou então na reunião na diretoria de projetos, que a gente for fazer alguns treinamentos, a gente vai pegar no papel mesmo e jogar, olha, o que a gente precisa entregar isso para o nosso cliente? Qual é a dor do nosso cliente? O nosso cliente tem essas 3 dores. O que vai resolver essa primeira dor? O que vai resolver essa segunda dor? O que vai resolver essa terceira dor? Se a gente vai conseguir unir 2 coisas e resolver de uma mesma forma, então vocês têm que ter sempre essa definição do escopo primeiro, antes de começar a fazer qualquer coisa em relação a planejamento e gestão. Então não esqueça disso, tá bom? E aí aquilo que o Gustavo lá no curso ele fala, quanto maior a segmentação do seu projeto, vai ser maior o seu trabalho, vai ser mais difícil você realizar o seu trabalho, porque vai ser muitas etapas, muitas atividades, muitas fases a se concluir, mas ao mesmo tempo você vai ter um controle muito mais efetivo. Então você vai chegar num ponto que você tem uma coisa muito complexa, mas em compensação você vai estar muito mais ciente do que você tem que fazer no próximo passo, onde você está nesse projeto. Então a gente tem que sempre achar um meio termo entre esses dois, entre uma segmentação muito grande e complexa, uma coisa que a gente tem controle, entre uma segmentação menor que dê menos trabalho, porém que a gente não tem tanto controle de quanto que está na progressão do projeto. Então a gente tem que achar um termo que mantenha a qualidade do projeto. Não adianta nada a gente chegar num lugar que a gente não tenha tanto trabalho, mas que a qualidade do nosso projeto ela vai pro brejo por causa que a gente não tem um controle direito. Então achar sempre esse meio termo, beleza, pessoal?
E aí começar a falar um pouquinho do curso do MS Project, que ele começa a falar nessa sessão aí que a gente estudou essa semana. Voltando para segmentação de etapas, eu vou abrindo aqui junto com a apresentação a planilha lá do projeto da pintura que ele mostrou, que ele foi montando com a gente. Então, segmentação de etapas, a gente comentou até no outro módulo a respeito disso, e dividir sempre o seu projeto em etapas menores, que a gente está falando também agora no slide anterior. Trazer seu projeto, passar de projeto para fases, e dessas fases você transformar em etapas que sejam cumpridas para completar cada fase. E dessas etapas você vai ter atividades que vão ser coisas mais palpáveis que você sabe que você tem que fazer direitinho. E você vai saber falar com mais facilidade quanto tempo vai demorar para fazer cada atividade. E aí, a partir disso, você também pode pegar e essas atividades aqui, por exemplo, eu tenho que fazer tenho que organizar a fábrica. Vou dar um exemplo que ele deu ali na preparação do ambiente aqui. Ou então na compra dos materiais, pode ser aqui mesmo. Na compra das tintas, pincéis e outros materiais, você podia muito bem pegar e segmentar essa atividade aqui para, por exemplo, compra de tintas, e você dentro da compra de tintas, você põe comprar tinta amarela, comprar tinta branca. Então, você pode muito bem segmentar essas atividades, mesmo que não seja dentro do MS Project, mas você tem que deixar algo bem claro, bem fácil de entender do que você está fazendo para cumprir aquela atividade. Também pode, assim, isso vai variar com a EEP que você estiver trabalhando. Então, às vezes, a EEP, só de você colocar isso aqui, compra das tintas, pincéis e outros materiais, na hora que vocês se reunirem, vão falar, então, todo mundo vai agora ficar responsável pela compra das tintas, pincéis e outros materiais, então vamos dividir aqui entre a gente e, beleza, vamos comprar e a gente cumpre a atividade. Tudo bem, você não fez nenhuma outra divisão, você só falou para cada um fazer essa sua atividade. Ou então você pode chegar e fazer um checklist. A gente fez isso na Itamaki. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o documento. Que a gente pegou algumas coisas que o nosso cliente devia fazer, na verdade, em relação à organização da fábrica. Porque a gente estava aplicando um projeto do 5S e a gente dependia de algumas coisas da organização da fábrica, de retirada de material, de limpeza, para a gente continuar nosso projeto. Então a gente estava ficando meio empacado. E aí nessa etapa a gente achou melhor fazer esse checklist para poder facilitar o nosso contato com o nosso cliente. Então aqui, não, esse aqui é um outro material. Aqui, tarefas a realizar. Dando um exemplo para você. Isso daqui era só uma atividade de falar tipo, sobre a organização da fábrica, tudo mais, limpeza, retirada de materiais, ou então deslocamento de algumas coisas, compra de alguns materiais. E aí a gente separou em uns checklists. A gente pegou esses checklists, mostrou, ó, tem que fazer essas coisas em relação a essa atividade aqui. A gente está empacado porque ainda não foram cumpridas. E aí a gente entregou esse material para o nosso cliente e ele falou, tudo bem, eu vou cumprindo isso, conforme for, a gente vai dando um checkzinho. Então essas partes em verdes eram que foram sendo checadas, né, conforme o cliente foi passando que realizou as tarefas. E aí essas 4 últimas aqui, na verdade, tipo, já foram realizadas também, mas aqui, como a gente já tinha realizado, a gente já não salvou o documento, mas até aí é só dar o check em tudo, porque já foi tudo realizado. E aí vocês podem muito bem fazer isso e deixar isso fora do project. Só que assim, deixando isso fora do project, vocês têm que ter em mente. Qualquer pessoa que for dar andamento no projeto, se alguém por acaso sair ou entrar para uma área, não estiver disponível, essa pessoa tem que ter acesso a esse documento, a esse arquivo. Então tudo que vocês fizerem em relação fora de um arquivo do project, fora da especificação, tiver uma proposta, um contrato, vocês têm que salvar no Drive. Vai ter lá a pastinha de projetos, diretoria de projetos 2018, projetos externos. E lá vai estar cada cliente que a gente fechou o contrato que a gente está realizando o projeto. Ou então que já realizou um projeto em 2018. E aí toda vez que vocês forem fazer um arquivo novo, vocês vão ter que salvar esse arquivo dentro do Drive para ficar tudo bem documentado e padronizado, beleza? Com a nomenclatura que o pessoal ensinou a vocês antes de finalizar o ano e tudo mais. Então, foca bastante nesse negócio do Drive, porque vai manter uma coisa assim, muito mais fácil de se organizar. E para quem, caso um dia vocês fiquem disponíveis para
fazer alguma coisa dentro do projeto, às vezes uma coisa pessoal ou tal, a Promad é bem flexível em relação a isso, né? Em saber que você tem seus problemas, então a gente vai, né, dar um jeito de suprir isso. Mas isso daqui precisa estar bem planejado e organizado para não dar problema, para vocês acabarem não atrasando o projeto do nosso cliente. Então, próxima parte que ele fala depois de segmentação das etapas é saber colocar a duração das atividades, que é você dizer quantos dias vão demorar para fazer, quantos dias e quantas horas vai durar cada etapa. É importante a gente focar nesse negócio de evitar acúmulo de horas dentro de cada atividade, porque você acaba deixando uma atividade mais complexa e você não consegue ter um acompanhamento tão concreto em cima disso. Então a gente tem que focar bastante em não deixar uma coisa muito complicada para se acompanhar, porque aí acaba enrolando e atrapalhando o serviço e acaba perdendo qualidade com o nosso cliente do serviço que a gente está prestando. Opa. Então, passando para a próxima parte, em relação a dependências das atividades. A dependência de atividades que ele chama de atividades predecessoras lá no project. Até essa parte aqui do cumprimento de dias, de horas, tudo mais, alguém teve dificuldade, apareceu algum erro que estava diferente do que não estava no curso, teve alguma coisa assim? Não, eu entendi tudo, Bioto. O que eu queria te perguntar sobre o Project é o seguinte: como que eu faço para passar essa parte do gráfico de Gantt aí para porcentagem? Para porcentagem? Espera um pouquinho. De acordo com a tarefa concluída ou não. Tá. Eu acho que ele vai mostrar isso daí mais pra frente. Mas quando você tiver uma tarefa então realizada, mas eu comento agora, se tiver uma tarefa que está sendo realizada, vai comprando assim os materiais, pincéis e tudo mais. Conforme você for fazendo, você pode preencher quantos por cento foi realizado, né? Então você pode ou preencher por aqui, se não me engano. Aqui, ó, porcentagem concluída. Clica 2 vezes na atividade e vai em porcentagem concluída. Ou então, mais fácil até, tipo, já tem as barrinhas aqui preparadas, olha. 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. E ele atualiza automaticamente? Sim, sim. Se você colocar, tipo, se você não colocar que a porcentagem foi concluída, na verdade você tem que informar se teve algum atraso aqui. Teve alguma data aqui que foi remanejada porque eu não eu tenho que ir atualizando. Aí você tem que mudar a atividade, tipo a data, por exemplo, aqui. E aí ele não fala que não é bom mudar aqui, mas se eu não me engano, a Camila, na última vez que ela foi fazer, ela mudou aqui, alguma coisa assim. Ou então a gente pode utilizar até aquele método que ele tinha passado. Por exemplo, na atividade anterior demorou mais tempo para ser realizada, então o que a gente faz? A gente pode pôr um tempo de defasagem aqui. Aliás, aqui. De latência. De latência lá. A gente põe que demorou 2 dias a mais, entendeu? E aí ele vai aumentar no calendário. Beleza? Aí mudou o calendário, mudou totalmente o resto do calendário. É isso mesmo. Valeu. Tranquilo? E aí em relação a essa porcentagem aqui, conforme você for crescendo, 75 e tudo mais, você vai tendo aqui a progressão do seu projeto. Quanto foi concluído e tudo mais. Atualiza. Se eu não me engano, ele apareceu alguma coisinha aqui também, mas agora não tá aparecendo. Depois eu tenho um projeto aqui que eu vou abrir pra mostrar pra vocês. E aí a gente vai ver que tem algumas outras coisas que aparecem aqui no cantinho, que eu acho que é a Camila que foi até o da Itamar, na verdade, que tava participando da EP. E a Camila que montou... É que é legal registrar por porcentagem, que ele te dá uma noção melhor, assim, de como tá indo as atividades e tudo mais. Sim, sim, é bom mesmo. A gente faz isso nos outros serviços também, que a gente realizou. Assim, como no meio do ano, assim, começou mais ou menos o treinamento do MS Project direito pro pessoal de projetos. Então acabou que concentrou muito das atividades em relação ao project pra diretoria sempre. Sempre era o diretor que ajudava a fazer o arquivo do project com a EEP, e aí acaba como se fala, concentrando todo o esforço em uma pessoa só. E aí começou ano passado, na metade do ano, começou a passar pro restante da diretoria. Então a gente quer continuar isso, de cada gerente de projeto vai saber usar o project, que é o certo, né? Se não adianta ter um gerente de projeto que não sabe fazer um planejamento, não sabe colocar isso nos arquivos certos. Então a gente vai focar em vocês estarem capacitados para fazer tudo sozinho, liderar a equipe, gerenciar as atividades, acompanhar as alterações e tudo mais. Beleza? Mas em relação a... problema.
dando um exemplo. Eu fui começar a fazer alguma atividade aqui, e aí o meu acho que não tinha colocado o modo como agendamento automático. E aí eles começaram a atividade, por exemplo, ficar daqui, em vez de puxar a setinha para baixo, e essa atividade ficava aqui e ela puxava para trás a setinha. Então parecia que tipo, continuava até esse dia, quando acabava essa aqui voltava para esse dia. Alguém teve esse problema também? Eu não tive não, o meu foi sossegado. Pô, beleza. Outro negócio, não sei se é meu computador ou se é o Project mesmo. Ele ficou em vários momentos travando. E aí fui tentar selecionar ele, mudei de janela várias vezes, não dava certo. Chegou um certo ponto que eu tive que fechar o project, finalizar a tarefa lá no gerenciador de tarefa, no AutoConf Dell, e começar tudo de novo. Então sempre que vocês forem fazer qualquer arquivo aqui no project, já salva, primeira coisa, abre o projeto novo, já salva, e a cada de tempo em tempo, se forem fazendo as coisas, já vai salvando. Ou então até tem uma opção, se não me engano, por aqui, de salvamento automático. E aí vocês já deixam habilitado para salvar automático de tanto tempo, beleza? Acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Deixa essa parte habilitada, salvar automaticamente. Senão aí vocês perdem o projeto de vocês, tem que começar tudo de novo. E aí perde a informação que vocês tinham digitado no computador. Então não esqueça disso. Até vou mudar o meu aqui, porque não tenho tanto problema com isso que eu vou dar de 5 minutos. Beleza? Então quem quiser colocar em salvamento automático, daí serve para qualquer arquivo da Microsoft Office aí. Vai em arquivo. Esse salvamento dava pesado também, mano. O meu tava travando. Trava demais, né? Então, achei estranho também. E aí, até fui dar uma conferida aqui no gerenciador de tarefas, ó. Ele utiliza muito no CPU, o Project. Uhum. Deixa eu mostrar pra vocês. O meu também, eu precisei pra fechar. Agora ele só que ele não tá mostrando muito. O meu foi de boa, mano. Então, eu acho que ele só utiliza muito quando ele trava. E aí ele fica assim, putz, um negócio excessivo assim, utilizando o CPU. Fica tipo 50% só aqui no Project. Então, mas se você colocar um autossalvamento aí de 5 minutos ou então um tempo menor, às vezes ele acaba pesando o software, entendeu? Ele pesa Dado que é 10. É que eu tava tendo esses problemas sem salvar automático. Eu tava perdendo o projeto inteiro. Tanto que eu fiz daqui, eu acho umas 3, 4 vezes aqui. Então, sério, eu fiz umas 3, 4 vezes. Aí é foda mesmo. Então. Aí eu já fiquei noiado com isso e comecei a pôr salvamento automático, não dá problema. Vocês vão ver, quando vocês também estiverem fazendo o TCC de vocês, vocês vão estar tão noiados de perder arquivo ou qualquer coisa assim, que vocês vão colocar o salvamento automático em 1 minuto. Cada palavra que vocês digitarem, isso vai ser um negócio desesperador pra salvar. Então, bem, em relação ao negócio do Project, teve algum problema mais de fazer alguma coisa do curso lá que foi diferente, que não deu certo? Eu só tive uma dúvida. Fala aí. Aberto aqui, ó. Quando ele fala com relação às tarefas recorrentes, que são essas tarefas que auxiliam na marcação de reuniões, que ele colocou. Ah, sim. Eu vou falar um pouco eu não compreendi. Tipo assim, você quer que eu espere ou você fala depois? Como funciona? Daqui a pouco já, pode falar, não tem problema. Eu não compreendi muito bem essa função, porque ela vai criar algum tipo de alerta no meu planejamento, no meu escopo aqui. Qual que é o principal objetivo dela? Ela só vai apenas ilustrar que vai ter reuniões semanalmente durante todo o planejamento. Seja ele de 1 ano, de 1 mês, de 2. Ela é como se fosse assim, você está criando atividades aqui no meio do projeto, só que em vez de você seguir pelo projeto, nessas datas aqui, ele vai criar, por exemplo, se eu jogar toda segunda-feira, então pode ser que a segunda-feira não caia aqui, depois só caia aqui na limpeza, então ele cria essas atividades, só que em vez de criar aqui no meio, ele joga aqui pra baixo, entendeu? Então se você for ver aqui, é como se isso daqui tivesse por fora para você ter melhor acompanhamento, ó, quando eu chegar nessa data, eu tenho que estar realizando essa reunião aqui, tanto quando você colocar no calendário aqui, eu acho que vai ser mais fácil de explicar assim. Aqui, ó. Isso daqui vai mostrar o que você tem que fazer no dia. Então, olha, hoje eu tenho que comprar legal. fazer a compra das tintas e pincéis. E aí na semana seguinte,
Ó, tem outra reunião de equipe, tinha que estar com a preparação concluída, tem que fazer a cobertura dos eletrodomésticos. Então isso vai ser mais fácil para você acompanhar as suas atividades. E aí você vai passando, você vai ver o que tem que fazer, ó. Reunião de equipe, pintura concluída, remoção dos jornais. Entendeu? Entendi. É assim que vai ficar mais fácil de você ir vendo o que você tem que fazer no seu dia a dia no projeto. Bem, vamos lá. Então, continuar. Então, passar para as dependências das atividades, dessas atividades predecessoras. Focar nesse negócio de fazer sempre as atividades predecessoras só com as suas iguais, então ele chama de atividades filhas, né? Eu chamo só de atividades, e essa daqui de etapa, cada um tem o seu nome, mas daí não tem importância, assim. Então vocês têm que focar sempre em fazer a relação dessas atividades predecessoras com outras atividades. E aí se vocês forem fazer alguma relação dessas etapas, você pode fazer só com outras etapas. Até vai dar certo se você chegar e fazer uma relação dessa etapa com essa atividade, pode dar certo, mas daqui não vai fazer muito sentido, né? Você colocar essa etapa para começar sem essa etapa ter acabado. Pode ser até que aconteça, tem algum projeto que não seja tão linear que possa, por exemplo, isso aqui pode começar a acontecer depois que isso só acabar, e aí vai ter duas atividades paralelas, essa atividade paralela com essa etapa. Até pode acontecer, mas tentar sempre evitar de fazer isso. Pode ser uma coisa clara que dá para realizar ao mesmo tempo. Porque não adianta nada a gente também querer fazer um projeto em menos tempo possível e aí acaba sendo aqui a quantidade de horas trabalhadas vão ser poucas e o nosso custo do projeto vai passar para o cliente vai ser pouco também. E aí a gente vai ganhar pouco. Então não é de grande interesse a gente tentar enxugar o máximo o projeto. Vamos terminar isso aqui o quanto antes e aí dá para entregar o projeto em 5 dias. Isso não é interessante pra gente. Beleza? Então também não é nada falando de vamos deixar o projeto mais longo possível porque a gente vai ganhar mais. Não, também não é isso. A gente tem que deixar uma coisa que seja agradável para o cliente e agradável para o Promad. Beleza? Então, prestar muita atenção quando for fazer essas atividades predecessoras, que depois que você faz daqui, para você descobrir onde que está amarrado errado, é muito difícil. Assim, você vai ter mais facilidade se você for ver aqui pelo gráfico de Gantt por essa parte da linha do tempo. Mas... salvo. Mas assim, pra você descobrir onde está amarrado errado para depois arrumar, é bem complicadinho. A gente teve uma vez que a gente teve essa dor de cabeça aí para achar qual era o problema, mas foi antes de começar o projeto. Então, sim, dos males o menor. Mas se você tiver algum erro aqui nessa atividade predecessora, nas dependências das atividades, que ocasione um erro mais pra frente na hora de executar o projeto, tem um erro até você arrumar, até você conseguir achar qual é o problema nesse planejamento, porque você planejou, às vezes, amarrou no lugar errado, então você amarrando no lugar errado, as datas aqui configuram totalmente diferentes. E aí você tem que combinar com o seu cliente, olha, até desse mesmo exemplo que ele dá no curso. Você fala pro seu cliente, olha, até dia 5/2 a preparação vai estar concluída. A preparação do ambiente para eu pintar. Só que aí vai lá no meio tem uma parte aqui dentro, tem alguma coisa que está amarrada errado. Então se você amarrar errado, aqui vai alterar a data, e aí altera a data daqui. Então na verdade o que era para entregar 5/2, na verdade só vai conseguir entregar dia 7, por exemplo. E aí o seu cliente vai ficar como? Vai querer o trabalho entregue, que você prometeu para ele que ele está pagando, e você não pode entregar o negócio porque está faltando alguma coisa ainda para concluir essa etapa. Então, bastante foco nessa parte de atividades predecessoras. Respeitar essa parte do bottom-up de fazer sempre primeiro as atividades menores, sempre nas atividades menores, para depois começar a fazer as atividades maiores, etapas e fases, tá? Que aí fica muito mais fácil de controlar tudo. E em relação a esse gráfico de Gantt, cara, a gente tem que seguir a risco, assim. Tem uma coisa que vocês têm que focar muito, de seguir essas datas, de tentar realizar as reuniões assim, o quanto antes, não ficar enrolando, tipo,
acontecer de, eu tenho aqui esse problema, não vou conseguir, então se uma pessoa não consegue, já não reúne a equipe inteira. Quanto mais isso acontecer, mais vai demorar para realizar o projeto, e aí mais tempo vocês perdem e vocês não vão cumprir essas datas. Aí isso vai dar problema com o cliente e o nome da Promad acaba sendo denegrido por causa disso. Então vocês têm que focar bastante nessa parte de datas, de entrega dos projetos, entrega das etapas, porque já aconteceu de, assim, eu acho que 2 projetos diferentes, aconteceu de demorar para entregar cada etapa, e aí disso o nosso cliente ia perguntando, pô, mas e aí, sumiu, não sei o que está acontecendo? E aí vai ficando ruim para a Promad, né? Então sejam rigorosos, cobrem essas coisas, como gerente de projetos vocês vão ter que realizar algumas cobranças para EEP, é a parte de lideragem, vocês estão aqui treinando essa parte de gerenciamento de projetos, mas a principal característica que vocês têm que tirar dessa experiência é liderança, a proatividade que você tem que ter na diretoria, num projeto, na execução de projeto, essa liderança, beleza? E aí, falando um pouquinho das latências, em relação ao... Eu vou colocar um pouquinho mais na realidade da Promad. Latências são aquelas demoras, por exemplo, se aqui demora 8 horas, mas eu tenho que depois das compras, eu tenho que esperar mais algum tempo para fazer a próxima etapa. Então você vai pôr a etapa predecessora, porém vai demorar 2 dias para fazer essa etapa predecessora. Vocês têm que também cumprir essa parte. Não acontece tanto de a gente fazer isso na Promad, eu vou até mostrar outro projeto para vocês depois. Não tem tanto essa parte de latência, mesmo. Mas existe. Aí eu coloquei um exemplo aqui de resposta do nosso cliente, que às vezes você manda um e-mail para ele, ele pode demorar para aprovar alguma coisa. Alguns intervalos, por exemplo, a gente agora está fazendo a pesquisa lá do CPP. Estava conversando um pouquinho antes. Tem que deixar um intervalo para responder a pesquisa do CPP. Qual é o tema que vai ser do CPP? Então isso entra na parte de latência. Descanso de material, se for alguma coisa realizada no laboratório, você tem que deixar o material descansando. Ou então a guarda de porcentagem concluída. Ele deu um exemplo lá no project que eu tenho que ter 50% da etapa concluída para começar a executar uma próxima atividade. Essa parte de latência não é tão utilizada hoje na Promad, mas sempre que vocês virem uma oportunidade de utilizar essa etapa de latência dentro do project, utilizem, porque aí vai dar o tempo real que a gente vai ter aqui no nosso projeto. Aí passando para a parte dos marcos, também não é algo que é muito utilizado na Promad. Eu estou falando isso já para colocar vocês dentro da realidade do que aconteceu ano passado, que eu pude chegar dentro da Promad. Mas marcos, seria interessante começar a colocar, não coisa assim muito tempo, não precisa ser uma coisa, a cada atividade que você conclui tem um marco, mas poderia ser interessante em relação, por exemplo, eu tenho que preparar um relatório depois que eu preparei o ambiente. Então você pode colocar como esse marco aqui, preparação concluída, e aí que nessa preparação concluída já põe aqui enviar relatório para cliente. Então é interessante você ter esses marcos, porque meio que é como um aviso do que eu tenho que fazer para deixar o nosso cliente ciente de que etapa está o nosso projeto. Ele fala lá sobre a parte de diretoria, mas como vocês vão estar lidando direto com o cliente, além da diretoria, é importante vocês terem isso em mente. Então esse feedback com os clientes é importante, e o feedback para a EJ também, porque algumas reuniões que a gente tem na EJ, a gente acaba falando dos projetos, de que pé está o projeto, até que parte foi concluída, quais problemas que a gente está enfrentando, então é bom vocês terem essa organização aí dos marcos para também poderem passar com mais facilidade. Beleza? Aí das tarefas recorrentes, ele fala em relação à reunião, mas uma coisa que eu, por exemplo, enxergo na Promad é em relação ao, por exemplo, a gente tem fazer algum serviço de gerenciamento de mídia, e que o cliente mandava pra gente a página do Facebook dele, e aí a gente teve um projeto do Que Delícia, que era uma moça que vendia salgados, por mais que uma empresa, e aí a gente fez gerenciamento de mídia da página do Facebook dela. E a gente tinha que fazer postagem toda terça e tal, então é interessante também vocês colocarem isso como atividades recorrentes dentro do projeto de vocês no MS Project, beleza?
Ou então, na reunião de EEP, que você tem que se reunir toda semana, quinzenalmente, ou então com uma reunião da diretoria. Algumas reuniões da diretoria podem ser que não sejam semanais, o normal é ser semanal, mas às vezes se não tiver muito o que se atualizar, ou então que a gente tiver atualizado já pelo Slack, ou então até pode ser por reuniões da Promad inteira. Então não vai ter essa necessidade toda hora de fazer uma reunião, mas é bom a gente ter esse controle de tarefas recorrentes por causa disso. E também não fique por dentro, acho que era o principal assim que tinha para lembrar. Toda vez que vocês estiverem fazendo alguma coisa do projeto, toda semana vocês vão ter que mandar lá no Slack, não necessariamente toda semana, mas toda vez que tiver um passo grande, pelo menos, alguma coisa do gênero, tiver um contato com o cliente que mudou alguma coisa, tem o canal do Fique por Dentro, não sei se todo mundo tá lá já. O pessoal colocou você já? Já. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Deixa eu abrir aqui. Já. Deixa eu ver se eu já tô presente lá. Beleza. Vou mostrar pra vocês como a gente fazia no passado e vai continuar fazendo esse ano. Deixa eu só abrir aqui. Ó, Fique por Dentro, o que aconteceu? A gente começou a... Teve uma época na Promad que a gente fazia muita reunião e acabava que 60% da reunião, 70% da reunião a gente ficava falando só sobre o projeto e o que estava acontecendo. E aí ficava discutindo e dando opinião. E, cara, a gente empacava na reunião, não conseguia resolver algumas coisas que a gente tinha que resolver em relação ao geral, em vez de só de projetos. E aí a gente combinou dentro da Promad de começar a fazer esse Fique por Dentro para os projetos e para as atividades também das diretorias. Então, o que começou a acontecer? Deixa eu ver se tenho aqui uns exemplos para vocês. A gente começou a fazer, depois de toda a reunião de cada diretoria, fazer um Fique por Dentro dos acontecimentos. Então, a gente mostrava o que a gente conversou na reunião, quais eram as próximas etapas, o que a gente precisava de opinião dos outros, e aí também dos projetos. Daqui do Fique por Dentro, por exemplo, do teste de resistência aqui que o Batata postou ano passado. Já mostrou aqui que o contrato do projeto foi assinado. Deixa eu ver algum. Também das visitas na parte do núcleo social, o Guigo postava. Então, isso daí é bom para utilizar em atividades recorrentes. Se você tiver que atualizar alguma coisa do pessoal da Promad toda semana, ou então toda quinzena, é bom você utilizar esse recurso aí do MS Project, beleza? E agora eu vou falar um pouquinho da planilha de precificação para vocês. Antes eu vou mostrar, na verdade, o projeto lá que eu queria falar para vocês da Itamar. Aqui, ó. Dar um exemplo do projeto que a gente... esse negócio salvando automaticamente. O projeto que a gente realizou, tem o projeto aqui já montado, tudo direitinho, do ano passado. Então, assim, para vocês terem ideia, aqui a Camila, acho que ela só não colocou as horas trabalhadas, porque a gente foi colocando em exemplo, assim, vocês podem trabalhar desse jeito também, mas tem algumas coisas que eu acho mais interessante deixar detalhado naquela coluna de trabalho. Então, deixar as horas aqui, por exemplo, ela não preencheu as horas de trabalho, mas ela preencheu só os dias, porque a gente foi fazendo reunião conversando a respeito disso. A gente consegue fazer isso daqui em um dia, e aí fazer essa reunião com a Adriana, que é uma professora que auxiliou a gente no início. E aí, nesse mesmo dia, a gente começa a fazer o planejamento do projeto. E a gente foi pensando desse modo. Mas seria mais fácil a gente ter marcado isso em horas. Ó, vai demorar 2 horas daqui, 3 horas daqui, porque qualquer coisa, se desse um probleminha de ultrapassar, já ia passar pro próximo dia. Então, vamos tentar seguir essa parte que o curso está passando, alterar isso do que era realizado no passado, para ficar mais fácil de se controlar. E aí, em relação àquelas tarefas, quando você for dando o 100% nas tarefas, ele foi concluindo aqui. Então, a gente foi fazendo isso aqui todo mundo junto da EEP. Quando vocês forem fazer esse project aqui, vocês não vão fazer sozinhos. Vocês vão ter sempre o pessoal da EEP que vai planejar o que vai fazer, quais são as etapas e tudo mais. Porém, vocês vão estar vão estar mexendo no project mesmo. Então, só dando um exemplo mesmo que a Camila fez aqui, por exemplo, a gente resolveu de fazer... ela foi diferente. Ela esqueceu de atualizar isso daqui. A gente tinha colocado como fazer essas atividades aqui, ó, implantação e o feedback.
isso daqui ia ser paralelo com isso daqui. Tinha algumas atividades que estavam assim. E ela não colocou aqui como predecessora, então como... Ele dá vários exemplos de como colocar atividades predecessoras. Ela acabou não arrumando, mas é só pra vocês terem ideia de que algumas coisas vão ter que deixar organizadinho. Tenta seguir sempre Só aqueles tópicos... Oi, pode falar. falando. Não, volta lá no exemplo que você estava mesmo. Atividades, você está falando que essas atividades começariam juntas, concorrentes? Ah, É isso que você está falando? É o tipo de vínculo que elas vão ter com elas? esse daqui, deixa eu ver. É isso? Se eu não me engano é esse daqui. Desse jeito que ela deixou, é como se começasse tudo junto, né? Mas se ela colocasse vínculo... Não, mas ela mudou as datas. É que ela não mudou aqui. Ela mudou aqui, ó. Ah, tá. Mudou as datas só, entendi. Isso. E aí por isso que não tá aparecendo. Mas tanto que você for ver aqui, ó. Algumas atividades começam depois, ó. Viu? Essa daqui começa depois dessa, mas essa daqui acontece ao mesmo tempo. Entendi. É bom também Entendi. você dando uma olhada aqui, porque isso dá pra se organizar também, ó. Ó, essa daqui, a implementação acho que ficou pro final só. Final? É, esse aqui tá ao contrário, esse aqui deveria estar no final. Que depois da implantação e do feedback a gente ia implementar tudo. Então, pra vocês não ficarem desorganizados, vocês verem que tá um pouquinho confuso até isso aqui. É bom deixar tudo bem organizado e seguir aquela... Meio que seguir assim Uau, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu faço segmentação, faço escopo, depois de definir o escopo, começo a fazer a segmentação do projeto. Fiz a segmentação do projeto, vou preencher quanto tempo vai durar o trabalho e qual é a duração disso, de quantos dias vão ser realizados para utilizar essas horas. Esse manualzinho assim, seguir um passo a passo, vai ficar muito mais fácil de planejar, sabe? Aqui, por exemplo, tá... Essa atividade aqui a gente devia ter entregue aqui, ó, dia 27/11. A gente foi entregar, se não me engano, dia 10 de dezembro. 10 de dezembro foi a data final da entrega desse projeto. E por quê? Algumas reuniões foram adiadas, a gente não visitou o cliente. Então, de pouquinho em pouquinho, cada coisinha que a gente foi mudando, a gente foi atrasando. E aí acabou ficando ruim, acabou demorando para entregar o projeto. Ficar bastante nisso, pessoal, pra gente fazer bonito esse ano. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da planilha de precificação que a gente utiliza na Promare hoje. Tá lá no Drive, tá? Tá na parte do ADM Fim. Se eu não me engano, ADM Fim. Aí tem uma pasta só de precificação. E aí tem lá que tá escrito modelo de precificação, desse jeitinho aqui. Então é uma coisa bem simples. A gente não utiliza naquela parte de recursos tanto. Na verdade, eu nunca vi sendo utilizado aquela parte de recursos que ele dá em aula lá no curso da Udemy. Porém, eu vou continuar passando o que está sendo passado lá no curso, porque, como vocês viram, cara, o Project vai ser essencial se vocês quiserem entrar numa equipe, numa empresa como gerenciador de projetos. Então, por mais que a gente não utilize na Promage, a gente não vai utilizar porque às vezes é uma coisa mais complexa do que a gente precise, a gente vai continuar esse curso aí até acabar a parte do Project, para vocês terem esse material, esse conteúdo aí mais pra frente. Beleza? Então, a planilha de especificação meio que é muito autodidata. Então, você vai chegar aqui primeiro nos materiais que você vai utilizar. Por exemplo, no ponto de ônibus a gente utilizou uma quantidade de bambu para construir o ponto, cola. E aí você vai pôr o nome, por exemplo, bambu. Descrição, se você tiver alguma descrição, você pode colocar aqui, por exemplo, base, estrutura. Por exemplo, do ponto de ônibus, quantidade, depende de como você compra, se você comprar por metro, comprar por quilo, enfim. Então, se você comprar por quilo, você vai ter que pôr quantos quilos foram comprados. E aí vai dar um exemplo que foram comprados 10 quilos e o preço da unidade do quilo é R$100. É só ir jogando os valores que ele vai calculando aqui. Aqui tem um valor muito grande também. Enfim, aqui tem que dar uma ampliadinha aqui na coluna. Mas ele vai aparecer o valor. Deixa eu pôr um valor menor, só pra mostrar. Então vocês vão preenchendo aqui esses materiais, cola, vai pondo tudo. Algumas descrições não vão ser necessárias, por exemplo, material para impressão, se tiver alguma coisa assim, não é necessário fazer essa descrição. Quantidade e preço da unidade, beleza?
Isso aqui, depois se quiserem fazer mais algum comentário em relação a alguma coisa aqui, vocês podem falar, bambu foi utilizado para tal coisa, tal, material de impressão foi utilizado para propaganda, para o cliente, qualquer coisa que vocês forem fazer comentário que não dê para colocar ali na descrição, vocês fazem ali. Transporte, quando vocês tiverem um cliente que vocês precisem na empresa, vocês vão utilizar essa parte aqui para vocês não terem, se alguém estiver indo de carro ou qualquer coisa para a empresa que estiverem prestando um serviço, para não ter nenhum gasto com a Promad, beleza? Então vocês vão pôr o local, no caso, vai dar o exemplo da Itamaki. Local vocês podem falar transporte da Unesp para Itamaki, só dando um exemplo. Porque normalmente a gente se encontra na Unesp para ir depois para o nosso cliente. Ou então também pode pôr ao contrário, da Itamaki para a Unesp. Ou então deixa só Itamaki, deixa como ida e volta. Mas aí vocês escrevem aqui o que vocês, quem vocês transportaram, o que vocês foram fazer, qual etapa vocês foram cumprir. O veículo que foi utilizado, pode pôr o nome do dono, não tem problema. Ou então a placa, qual que for, mas deixa descrito aqui de quem que é o carro e tudo mais. Consumo quilômetro litro aí depende do carro. No caso, vou dar um exemplo aqui do meu. Motivo, reunião com o cliente. Veículo. Posso pôr aqui, Celta B8. Beleza? Distância percorrida. Aí vocês vão ter que pegar o Maps, não tem jeito. Vamos dizer que foi 8 km. E o preço do combustível hoje está R$4. Aí ele vai calculando sempre o preço da gasolina gasta, tá beleza? E aí vocês vão colocar aqui dentro do planejamento também, se vocês tiverem aqui, por exemplo, na implantação da implementação, se tiverem dias diferentes para realizar isso daqui, vocês vão pôr para cada dia, vocês vão colocar tipo uma descrição, vai ficar muito cheio. Então vocês somam todo o transporte, por exemplo, em relação ao que for para Itamaki. Todos que foram para Itamaki, eu ponho aqui e ponho as etapas aqui. Ponho, por exemplo, as etapas, o número das etapas ali naquela parte de descrição. Motivo, aliás. É mais fácil. Do jeito que vocês organizarem, vocês vão vendo que vai ser uma coisa que vai juntar as informações, ao invés de ficar uma coisa extensa assim, que preencha muito espaço e acaba ficando muito ruim. Porque aqui tem, sei lá, uns 15 quadrados. A gente foi mais de 15 vezes na Itamaki lá, mas sem dúvida. A gente acho que chegou a fazer umas 20, 30 visitas lá. Então, se for escrever cada vez, colocar 8 km cada viagem, não vai ter espaço, beleza? Enfim, passando a próxima parte, essa parte aqui que a gente vai precisar focar por causa do project. Porque o project vai lá e trabalha quantas horas você fez o projeto. Porém, eu acho que ele vai passar só mais pra frente de quantas pessoas foram utilizadas em cada etapa dessa, que vai ser a parte de alocação de recursos. Eu acho que já é o próximo material. Então, essa parte de alocação de recursos, a gente vai ter que meio que fazer uma integração aqui com essa planilha. Porque a gente vai pôr a equipe do projeto, vamos dar um exemplo aqui que está o Samuel, Thaís, Caio, a Cauane. Eu esqueci como escreve a Cauane direitinho. Vou arriscar aqui e depois ela me xinga. Enfim, e aí, descrição da tarefa normalmente não tem uma coisa muito definida, porque todo mundo acaba realizando o projeto em conjunto. E aí, durante a realização do projeto, a gente vai dividindo as tarefas, ou então falando quem vai fazer o quê. Mas se tiver, por exemplo, alguém responsável por só um setor de uma empresa, então vou lá, eu ponho responsável, setor de corte. E aí, vocês vão preenchendo as horas que trabalhou em relação a isso. Se tiver alguma coisa, uma outra relação também, exemplo, né? O Samuel também foi e fez os relatórios. Vocês vão pegando todas as etapas que foram descritas aqui e passando para cá. Depois o ADM Fim vai mostrar direitinho como que eles fazem hoje. Isso daqui, na verdade, é mais papel do ADM Fim hoje do que da diretoria de projetos. Então vocês não tem que ficar tanto preocupados em preencher isso aqui assim, perfeitamente, porque na verdade quem vai ser responsável por isso vai ser alguém de projetos que vai ser da diretoria de ADM financeiro. Mas é bom vocês terem já essa informação de como preenche, porque caso às vezes a pessoa falte, ou então esteja com dificuldades, e aí vocês já lembram de alguma coisa aqui que foi falado, então que vocês mexeram depois, e dão uma ajudinha. E aí vocês vão colocando a hora que foi trabalhada. Por quê? A partir dessas horas trabalhadas, vai somar um total de horas aqui,
que vai ser o total de horas do projeto, beleza? E aí, eu vou mostrar mais pra frente pra vocês. Mas deixa eu mostrar aqui, na verdade. Cadê? Aqui. Ele vai influenciar nesse custo por hora. Esse custo por hora é o quê? É o nosso valor de hora trabalhada, mais os lucros, descontos, tudo mais que teve em cima depois que preencher essa parte aqui. Essa parte da planilha aqui é muito importante preencher também, que ela vai falar quanto que vai ser o nosso valor do projeto final, depois das horas trabalhadas. Você vai preencher aqui, tem critérios de lucro, critérios de desconto. Então, conforme você for lendo a cada quadradinho, você vai ver o porte da empresa. Vai ser uma pessoa física, a gente vai prestar serviço, vai ser uma grande empresa. Então, cada tamanho de empresa tem o seu peso de lucro. Quanto que a gente vai ganhar em cima. Se for uma empresa grande, ela tem condição de pagar mais para o nosso serviço. Também porque é uma complexidade maior do serviço. Então, a gente vai colocar tamanho 5. E aí, vocês vão preenchendo e ele vai automaticamente já jogando o valor aqui. E depois ele joga o valor aqui embaixo. Essa diferença vai jogar o somatório dos lucros. E aqui vai se jogar a somatória dos descontos. E aí ele vai fazer isso daqui menos isso. Vai dar aqui quanto de porcentagem de lucro que a gente vai ter. Porque sempre vai ser maior do que as horas trabalhadas. Vai ser... nunca a gente vai ter mais desconto do que lucro, né? Porque senão a gente não tem proposta de executar o serviço para o cliente, né? E aí sai o nosso custo de hora trabalhada. Aliás, cadê? Nosso custo hora sai aqui. E aí, esse valor joga no final pra cá, pra essa parte da planilha. Deve ter alguma coisa que não tá saindo direito aqui, porque tá diferente a soma. Mas depois eu vou falar com o pessoal do ADM Fim. Enfim, saindo todos os valores aqui, de transporte, de custo administrativo, materiais, custo de horas trabalhadas, ele já vai somar os impostos e vai sair quanto que vai ser o nosso projeto para o nosso cliente. Aí, mais para frente em vendas, quando a gente for fazer o treinamento de vendas, a gente vai falar sobre essa parte aqui da balança, porque o que é interessante a gente fazer? Quando o nosso cliente a gente vai tentar fechar um projeto, ele sempre vai querer pedir um desconto, então ver uma forma melhor de pagar. Nunca vai chegar e falar, tipo, eu ofereci um projeto de 1.400 e ele vai na hora falar, não, vou fechar. Sempre ele vai querer, tipo, pegar alguma porcentagem de desconto. Então o que é interessante fazer? A gente ter esse valor que a gente na proposta comercial sem o desconto, e aí o nosso cliente vai pedir uma porcentagem de desconto e a gente pode chegar no máximo até o valor de desconto. Porque assim, na Famad a gente começou a fazer prospecção ativa, começou a pegar mais projetos agora esse ano passado. Então a gente ainda está meio que pondo os primeiros pés para saber quanto que custa um projeto de consultoria e serviço de engenharia. Então a gente tem uma base bem pequena em relação aos serviços que a gente executou e quanto que eles custam. Então, para a gente ter essa base, a gente vai precisar realizar os projetos. Por exemplo, um projeto de estudo de layout, a gente não realizou ainda. Então, a gente não sabe quanto custa um estudo de layout para uma empresa de pequeno porte, uma transportadora de pequeno porte. A gente não tem como saber isso ainda. Então, através disso, a gente vai fazendo projetos e vai descobrindo quanto que custa esses projetos, quantas horas trabalhadas custou para a gente cobrar do nosso cliente. O que todas as empresas de consultoria hoje fazem é trabalhar em cima de horas trabalhadas. Não é pegar, tipo, no mais ou menos custa uns 1.500, vamos cobrar 1.500 também. Não, eles falam, nosso consultor custa R$170 hora e vai precisar de 2 consultores. São tantas horas trabalhadas, esse é o valor final do projeto. Toda empresa de consultoria faz isso hoje em dia. Essa parte de lucros, desconto, não tem tanto assim para as empresas menores, né? Deve ter já em empresas maiores, já é uma coisa mais consolidada. Mas, então, preencher essa planilha aqui não é uma função de vocês, inicialmente, mas é alguma coisa que vocês vão precisar saber para auxiliar o pessoal do ADM Fim na hora que for fechar o valor para depois apresentar para o cliente. E vocês têm que estar assim, em pé em cima de todas as etapas, porque quem vai apresentar esse valor aqui do projeto para o cliente vão ser vocês. Vocês também estão na parte de vendas. O projeto está hoje com planejamento, gestão e vendas. Então, vocês vão planejar o projeto, quantas horas vai precisar fazer isso. O pessoal da ADM vai jogar na planilha e aí vocês vão apresentar o valor final. Então, vocês, para mostrar tudo que vai ser realizado no projeto,
Para conseguir fechar uma proposta, vocês têm que estar participando de todas as etapas, porque quanto mais argumentos você tiver mostrando a qualidade do serviço e quais etapas que a gente quer concluir, quais objetivos do projeto, que resultados a gente espera alcançar, vocês vão ter mais argumento para conseguir fazer com que o cliente feche o contrato com a gente. Beleza? Dessa planilha de precificação, eu falei com o Myros, que ele é diretor agora do ADM FII de 2018, e ele vai também dar um auxílio pra gente no retorno das aulas e tudo mais. Então a gente vai ter uma aula presencial, tipo uma coisa bem breve também, pode ser até no meio de uma reunião que a gente for marcar, da diretoria de projetos, ele compareça. E aí a gente estuda um pouquinho melhor disso, a gente faz uma simulação, ou então até mesmo quando tiver um primeiro projeto aí em 2018, a gente já pega todo mundo, ao invés de fazer uma pessoa só, a gente junta todo mundo, mais para o pessoal ver na prática mesmo acontecendo, e faz essa planilha de especificação, até a parte do project, se tiver gente disponível, não precisa ser só uma pessoa fazendo isso daqui. A gente pode juntar entre mais gente para todo mundo ter esse primeiro contato com o project, né? Então, em relação ao treinamento de hoje, era isso que eu queria passar para vocês. Aí, na próxima semana e na outra, eu vou passar para vocês o restante de documentação e finalizar Aliás, finalizar não. Tem mais uma semana mais 2 semanas de curso da Udemy. E aí, nessas 2 semanas, eu vou passar o resto da documentação que vocês precisam saber para estar na diretoria de projetos. Depois a gente começa na coordenadoria de vendas e finaliza o nosso treinamento, beleza? Mas, tarefas para casa, então, eu coloquei até a aula 32 do curso da Udemy, dá quase as 2 horas lá semanais que a gente combinou, beleza? Então tá dentro aí do nosso planejado. E aí eu mudei aqui o envio dos arquivos, resumos e anotações até quase meia-noite de domingo para segunda, até as 11h59 do domingo. Porque assim, por mais que tenha a semana inteira, às vezes acaba deixando alguma coisinha de fazer só no final de semana. E aí você vai fazer no sábado, mas sábado você tá na rua, então quer sair, qualquer coisa. E aí domingo é o dia que você tá mais tranquilo em casa, qualquer coisa você consegue pegar para fazer no domingo também. E aí eu tinha colocado lá para entregar até sábado de noite, então vamos deixar até domingo, porque aí se vocês precisarem acabar qualquer coisa no domingo, vocês acabam e entregam sem atraso, beleza? E aí o que vocês acham dessa parte da reunião de estar fazendo na segunda-feira? Vocês acham que tá bom assim? Tipo, vamos manter de segunda? Querem retornar para domingo? O que vocês acham? Tanto faz, cara. Na verdade, eu acho que segunda foi um pouco melhor. Mas os dois pra mim é viável. Pra mim também, viu? Tô suave os 2 dias. Segunda achei melhor também. Beleza. Thaís, ok? O microfone da Thaís tá baixinho. Você falou ok também, não, Thaís? Caiu a internet. Oi? Que carregador, Samuel? É o carregador do notebook aqui que acabou da bateria. O Samuel tá O viajando. cara tá louco, mano. Ó, calma aí, perguntou um negócio aqui. Tem uma dúvida em relação à calendário do project. Você programa os dias de trabalho? Tipo, sim. Eu acho que tem sim, ô Cauane. Vou abrir aqui pra ver. Carregador. É verdade, o Cauane está com um negócio aqui que é importante esse cara ligado. Em relação a feriado e tudo mais. Se não tiver como fazer uma reunião. Deixa eu abrir aqui de novo. Porque o pessoal viajou de vez em quando, sei lá. Perdi metade da reunião, não sei o que aconteceu. Caiu. Pra nós aí. Aí, o Samuel falou que no final da reunião ele vai uivar, hein, galera? Vamos esperar aí. Tô ansioso. Tá gravando, né, Eric? Tô gravando, hein? Vai, lobinho. Então, esse negócio vamos ver esse negócio aí que a Cauane perguntou, em relação a programar o dia de trabalho. Se tiver algum dia que não dê pra, por exemplo, seja feriado, uma coisa assim, e aí a gente já finaliza daqui.
Caiu tudo aqui. Sim, eu vou voltar falando classificação, perdi metade do negócio. Oxe, eu não tô entendendo. O que é essa voz aí? Vamos ver. Calma, eu acho que tem que mudar lá na... Cadê? No gráfico gigante mesmo. Eu acho que não tem jeito. Eu acho que, por exemplo, se você tiver um feriado aqui que vai cair no meio de alguma atividade, então ou você prolonga a atividade, ou então você muda a data aqui nas atividades para começar depois. Eu acho que não. Ativar atividade. Eu vou procurar saber, e aí eu vou até anotar aqui para não esquecer. E aí eu passo na próxima reunião. Pode ser, Cauane? Cauane? Cauane ela tentou falar comigo, não conseguiu. Cauane, você está aí, Cauane? Cauane? Ela ficou triste. Queremos ouvir Quem você. cala consente. Vamos pensar que ela concordou. Espera um minuto, voltou. Não, entendi. E aí? Primeira vez que eu ouço a voz da Cauane na reunião. É engraçado essas reuniões com voz, mano. Bem, então, beleza. Alguém mais teve alguma dúvida em relação ao Project, à planilha de precificação? A planilha de precificação, na verdade, é muito mais fácil a gente ver junto, tipo, pessoalmente. Porque mostrando assim, tipo, preenchendo na teoria, cara, é muito confuso. Eu confesso, Bel, porque eu fiquei meio perdido ali naquela parte de balança lá, dos pesos e tal. Falei, nossa, isso aí eu vou ter que ver pessoalmente. Né? Então, mas ali, pra falar a Entendi verdade, quase nada. eu acho que é a parte mais fácil, quer ver? Porque aqui, mostrando aí pra fazer de novo. Complexidade do projeto. Eu acho que deve ser. O projeto é um projeto que a gente só precisa, sei lá, postar, fazer umas artes e postar na página de uma pessoa. Então, não é muito fácil, sabe? Porque tem que fazer a arte, mas é fácil. Então, vamos lá, complexidade 2. Aí vai lá e ele preenche sozinho. Urgência. Dentro do nosso planejamento, o cliente vai alterar alguma data, vai ter alguma coisa diferente. Se não tiver nada de diferente, que a gente, dentro do nosso planejamento, é 0, porque a urgência é normal, 0. Se for muito urgente, tiver que diminuir a porcentagem de dias, vai de 25% do projeto, então a gente vai pular, muito urgente, 4. Beleza? E no decorrer do projeto, vamos supor, a gente fez um preço, mas daí o cara vai querer atrasar uma data depois, no meio. Daí muda o preço? Então, Pode crer. quando o cliente traz uma data, por exemplo, post-tido de ter uma reunião com ele, ele tem que marcar, alguma coisa assim? Não, tipo, a gente fez o preço certinho e estipulou uma data, daí o cara atrasa, entendeu? Por conta dele. Dá um exemplo assim, tipo, o cliente, a gente pediu pro cliente fazer uma coisa, tipo, arrumar a fábrica, ele não arrumou, a gente traz o nosso serviço? Não, vamos por a urgência. O cara falou que era tal coisa, pra semana que vem. Daí a gente deu o preço, pra semana que vem é tanto. Daí ele vem e fala, não, preciso pra amanhã, tá ligado? Uma coisa Tem como, a gente... desse tipo. assim, Não, é que eu dei um exemplo meio absurdo, né? Mas se a gente tiver como realizar, a gente vai aumentar o preço. Porque assim, depois que fechar o contrato, a gente tem as datas definidas, a gente tem que aceitar que vão ser aquelas datas. É que nem vou dar um exemplo aqui que aconteceu ano passado. Tinha um cliente lá que a gente fazia corte do CNC, né, naquela máquina lá que corta painel de madeira. E aí tinha uns dias que o cliente chegava com material assim no dia e queria que a gente fizesse para no dia seguinte pegar. E era assim, uma coisa assim, totalmente inviável, porque a gente tinha que cortar o negócio, finalizar, deixar tudo acabadinho. Então não tinha como. Tanto que a gente também tinha que marcar o dia do laboratório para ir, para fazer o corte. E aí a gente tava sem contrato com esse cliente ainda, e a gente fez o contrato, ó. Você vai ter que cumprir esse contrato, que a gente vai ter que receber o material em um dia, você vai ter que avisar no dia anterior de entregar o material, no dia seguinte você entrega o material, e só vai ficar pronto nesse terceiro dia.
ele tem que cumprir esse contrato. É uma das partes que ele vai ter que respeitar. Tanto que a gente parou de fazer serviço com esse cliente, porque era assim, ele chegava no dia, entregava o material e queria pro dia seguinte. E já estava o contrato assinado. A gente parou, cortou o serviço com o cliente porque ele não respeitava isso. Não adianta a gente também querer fazer as coisas assim, tudo amontoado e só entregar uma coisa meia boca. Então, se tiver um jeito de fazer, assim, que seja, o período horário normal, dava para entregar dentro, o cliente quer que agora que seja entregue uma semana antes, que ele vai precisar de jeito de outro. Então, aí a gente faz um recálculo. A gente joga aqui, a gente conversa isso com a DM Fim, claro, tem que ser o consenso da EP e também com a Promade. Mas a urgência está zero aqui, então não tem acréscimo de lucro nenhum, certo? E aí o cliente falou, eu quero uma semana antes, então aumentou aqui por urgência 2. Beleza? Dando um exemplo só. Daí vai ser mais uma coisa mais subjetiva, porque vocês vão ter que mais ou menos conversar entre a equipe e falar, tipo, o que vocês acham? A gente põe qual urgência? Quanto antes ele quer? Tipo, é muito antes? Então a gente põe 4. Se não tipo, mais ou menos antes, dá pra cumprir? Entendeu? E aí vocês vão dar aqui e vai dar uma diferença no valor lá no final, né? Opa. Foi de 280 foi pra 302. E aí você fala, tudo bem, mas vai ter que cobrar isso daqui a mais. Não um acréscimo assim. É que aqui tá um projeto muito pequeno. 280 para 300 reais não é nada. Mas 280 para 300 reais, digamos que é um... Eu entendi, tipo, se fossem proporções maiores... Sim, se for um projeto de 2 mil, é 200 reais a mais, entendeu? Entendi. E aí também tem que ter se não dá pra fazer, né? Não adianta a gente falar que não, tudo bem, vamos fazer, a gente dá o acréscimo e a gente não consegue cumprir o prazo, então tá o serviço meia boca. Aí fala com o cliente, a gente prefere não fazer porque pode acontecer isso, isso e isso. Então, assim, quem dita também o serviço que a gente presta, não é o cliente que vai falar, desmandar e mandar o que a gente vai ter que fazer ou não. A gente tem que pôr nossas partes dentro do contrato. Beleza? Beleza. Beleza. Deixa eu ver. Alguém mais alguma dúvida aí? Precificação a gente vai conversar mais ainda, relaxa, gente. Não é... Eu queria mostrar pra vocês mais pra vocês terem ideia de como que sai o preço do projeto. Tipo, não é do nada assim que a gente chuta um valor 1.500 e vai. É tipo em cima do project que a gente planeja as horas, e a gente joga nessa planilha de precificação, junto com o material que a gente vai utilizar, junto com os critérios de lucro e desconto que a gente tem para cada cliente e para cada projeto. E aí depois de colocar tudo isso que a gente vai ter um valor final de quanto que a gente vai cobrar do nosso cliente. E aí em cima desse valor final a gente vai trabalhar como? A gente vai sentar com a EP e falar, olha, saiu 1.500 aqui, mas vamos deixar sem o desconto para o cliente chegar e falar, mano, deixa eu dar um desconto, não sei o que, pode fazer em quantas vezes. E aí o que a gente vai chorar e a gente consegue chegar no valor que a gente queria, o valor final do projeto. Beleza? Queria mostrar isso para vocês da precificação mais, para vocês terem ideia de como funciona para chegar no valor final. Tem uma dúvida. Oi. Pode falar. Quando vocês fizeram toda a parte de colocar pesos e colocar um índice para cliente é grande, pequeno, médio, se é pessoa física e o tanto que vocês vão cobrar. Esses valores, esses dados, vocês tiraram da onde? Vocês pegaram como fosse um bench ou vocês viram em algum... Então, foi a Delay que algum livro? Mas eu acho que foi algum bench que a Delay fez. Eu até, na verdade é melhor perguntar até pra ela, mas foi algum benchmark que a Delay fez com outra EJ. Porque a planilha mesmo, ela construiu assim do zero. Ela começou daqui do zero a nada. Tanto que a gente mandou pra outras EJs, isso daqui, e o pessoal ficou tipo, nossa, velho, que foda, tipo, o pessoal adorou, sabe? pra fazer a precificação. É o pessoal da Ramo da Terra, uma EJ que faz, acho que é engenharia agrônoma, uma coisa assim. Eles prestam serviço assim pra... Oi. Ele é solteiro a Terra? Ou não? Não, Ramo da Terra, eu não lembro onde que é, mas acho que não é de solteiro não. Ele é solteiro, eu acho que tem é uma de engenharia civil, né? De civil, né? Eu acho que é engenharia civil lá que tem. Não sei se tem outra, na verdade. Eu conheci um pessoal só na engenharia civil. Precisão? Ramo da Terra. Deixa eu ver, eu tô no site delas aqui. Samuel tá ansioso, hein? Tá 1 milhão já.
Carna brilha. Bem, pessoal, vou só encerrar aqui o vídeo da reunião então, beleza? Mais alguma coisa que vocês querem comentar? Mas aí a gente continua conversando. Não, Beto, pra mim, tudo esclarecido. Pra mim, Então, por hoje é isso. 32. Treinamento, vou finalizar aqui. Aí a gente continua conversando, beleza?